Cleia? O que será que aconteceu? Tá falando que não tá. Pois é, eu caí uma outra vez aí também, agora eu conectei de novo. Por que você está querendo tirar, Bel? Uai, Me não sou deixa aí. eu sou inocente. Uai, não entendi, não. Eu estava aqui, aí o sinal. Aí de repente caiu, perguntando o que eu estava achando do áudio. Falei, uai, como assim, gente? Eu nem saí. Ai, ai. Então, famoso exterminador do futuro, né? Nossa, As fala máquinas que não. dominam, a gente só fala amém, né? Por Ok, favor, obrigada, por né? favor, nos deixe participar. Ai, ai. Mas a mensagem saiu aí? Apareceu uma mensagem que o participante tal, aí apareceu seu nome embaixo, terá que sair para iniciar a gravação, né? Ele não tem permissão, eu tô assim, uai, hein? Mas Como assim? agora tá gravando e o seu nome tá aqui, você não foi expulsa. Tá aparecendo aqui que tá gravando. Eu, hein? Vai entender. Não faz sentido nenhum. Ô, Bel, você não usou o Zoom? Então, o Zoom, eu estava usando ele direto desde junho, porque eu comecei as aulas da pós-graduação antes da graduação. As aulas da graduação da UFMG começaram dia 3 de agosto, né? E da pós a gente pôde começar antes, porque é um número menor de alunos, né? Foi mais fácil de organizar. Só que aí o Zoom, a versão gratuita dele são 40 minutos e eu estava usando a versão paga, né? Que é mais ou menos $15 e estava valendo a pena. Só que a escola de veterinária pagou o G Suite do Google, então todo mundo da escola tem direito a usar o Google Meet e tem um e-mail com o domínio da veterinária, tem direito a usar o Canva para preparar as aulas, então, né, a gente está migrando tudo para o Meet, que é a plataforma que todo o corpo, né, discente, docente tem acesso. Mas eu gostei muito do Zoom, ainda por cima, o Meet eu acho muito estranho essa questão, você vai ver, não sei se você já tinha usado o Meet, Tissa, na hora que você estiver apresentando... na hora que você estiver apresentando, você vai ver só a sua tela, não aparece ninguém que está assistindo sua palestra. Aí eu vou ficar de auxiliar, acompanhando o chat, né, aqui pelo Meet, mas ele tem esse defeito. Então, a gente não se vê, né, falando e apresentando. Então, volta e meia, né, a gente está dando aula, eu nem vi minhas aulas todas ainda gravadas, mas na hora que você vai salvar para disponibilizar o link para os alunos, você está fazendo careta, né, pondo a mão na cara e tal, porque você nem se vê, né? E eu gesticulo muito, né? E aí você não está se observando, e aí esquece. Tem isso. Bom, tá entrando, pessoal, mais 3 minutinhos nem e me a gente fale, começa. Bel, melhor nem assistir, eu não quero assistir nenhum. Ai, na hora que eu vejo lá o início, assim, o print, né, do início, Sim. Eu falo, ai, Jesus Cristo, não quero nem assistir essa. Não, até agora não tem nenhuma assim normal. Ou eu tô revirando o olho, ou tô com a mão assim, fazendo assim. Ai, né? meu pai. É desse jeito. Até a gente acostumar, né? Acho que eu não vou acostumar nunca, né? Porque você não tá se vendo. Aí você começa a falar e dá uma viajada, em vez de olhar para a tela, você está olhando para o teto, para o lado, né? Desse jeito. Mas esquece, vai, né? Nossa missão é outra. Vai. Se o conteúdo tá indo, falei que a gente já era meme para esses meninos, agora então a gente deve estar assim uma coisa, né? Com certeza, com certeza. Já ameacei, falei assim, ai de vocês fizerem meme com as caretas que eu devo estar fazendo aqui nesses vídeos. Outro dia, na palestra do Gispoa, os meninos fizeram uma figurinha do professor Wagner, porque ele esqueceu de fechar a câmera. Ainda manda pra gente. Eu falei, gente, eu não sei nem o que eu faço se aparecer uma figurinha pra mim. Pior que a gente ri e fala, né? Nossa, vocês são terríveis e assim, ó, não pode passar isso pra frente, né? Tem que puxar a orelha, mas a gente tá morrendo de rir, né? Porque não é conosco. Gente. Mas é isso, né? Tivemos que aprender na marra, Tissa, da aula online, estamos ainda catando cavaco, tá tudo assim. Imagino, Bel, nossa.
É bem desafiador, né? Isso, avaliação. E os alunos também devem ficar sempre sem a câmera, você não sabe o que eles estão fazendo, né? Se eles estão comendo, se eles estão tomando banho. O famoso, né, cabular as aulas, matar as aulas no século XXI, que eles põem lá, tá lá o nomezinho, mas câmera e microfone ligado, ninguém sabe se tá lá ou não, né? Aí volta e meia, quando eu tô dando a aula, eu falo assim, gente, na hora da pergunta, ou no final da aula, abre as câmeras, né, para eu ver as carinhas e tal. Pode estar de pijama, descabelado, eu não importo, não tem problema. Aí teve uma vez que a menina fazendo pergunta, eu tô assim, eu nem lembro o nome. Eu falei assim, fulana, abra a câmera para falar, para fazer a pergunta. Ô, professor, mas eu tô de pijama, não vai dar. Eu ri demais, falei assim, literalmente, né? O pessoal fica à vontade. Total, total. Ai, ai. Bom, então vamos iniciar, Tissa, para você, né? Já que tem compromisso 7 horas, não vamos atrasar, já tem 10 minutos. Então eu vou fazer a sua apresentação, né? E aí o combinado é, né? Mais ou menos na metade, na hora que você achar que é um momento, você faz a pausa, né? Se tiver perguntas, comentários, a gente abre nesse momento, né? Então, hoje, dando início aí à segunda palestra do Setembro Amarelo na VET, temos o prazer, né, de contar com a presença da Patrícia Mendes Coelho. Ela vai falar para a gente sobre o Mindfulness no dia a dia e os seus benefícios. A Patrícia é instrutora de Mindfulness certificada pelo MTI, Mindfulness Training International, e ela é nutricionista há 15 anos, né, com formação em nutrição funcional e fitoterapia, e daí, então, ela também tem, né, esse viés aí como instrutora do Mindful Eating, que ela também tem um treinamento, né, na Bélgica, pelo MECL Bélgica e pelo Eat for Life de Lynn Rossi, nos Estados Unidos, e é coordenadora de Mindful Eating e cofundadora do Instituto Mindfulness e Companhia. Então, né, com um currículo desse, né, mais do que, né, preparada e tem toda a expertise para falar para a gente sobre esse assunto, né, que é super, super atual e super necessário, né, cada vez mais a gente vê, né, as pessoas aí sem saber lidar com a ansiedade, com o estresse, né? Então, muito obrigada, Patrícia, por nos, né, atender aí com o convite em cima da hora, né? Sua agenda super ocupada, e eu vou me policiar, mas eu já vi que eu não vou conseguir falar Patrícia o tempo todo, né? Eu vou falar Tissa ou Titiça. Para quem não sabe, a Patrícia é minha prima, né, de primeiro grau, então eu tenho essa intimidade, então eu vou ter essa dificuldade de ficar sendo muito formal, mas muito obrigada. Fique à vontade, Bel, fique à vontade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, de falar sobre esse assunto que realmente Setembro Amarelo tem tudo a ver a gente falar, né, sobre o mindfulness, uma vez que a ciência está aí comprovando, né, tem 30 anos de pesquisa nessa área de mindfulness e todas as pesquisas, assim, conseguem trazer para a gente esse resultado, né, de que realmente diminui estresse, diminui síndrome do pânico, depressão, né, e aí eu vou explicar um pouquinho do porquê e também dos conceitos, né, que é importante a gente conceituar o que é o mindfulness. É uma palavra, né, vinda do inglês, então significa atenção plena. Só que talvez o ideal da gente entender seria consciência plena. Ou seria mais ou menos a consciência que surge quando a gente coloca a nossa atenção no momento presente, né, propositalmente, sem maiores julgamentos. Então, existem práticas, né, onde a gente consegue fazer e praticar esse mindfulness desta forma, colocando a atenção no presente. Geralmente tem uma âncora, a gente chama de âncora, que pode ser a respiração, que pode ser a sola dos pés, que pode ser os sons do ambiente, mas coloca-se intencionalmente, né, de propósito, atenção em alguma âncora. E disso a gente percebe o que surge. Por mais que venha pensamentos, e sempre virão pensamentos mesmo,
né? Não é esvaziar a mente. Então, eu vou falar um pouquinho de tudo isso, que as pessoas também têm ideias equivocadas sobre o que seria uma meditação mindfulness, né? Então, trazendo um pouquinho dessa origem, como que isso surgiu, tem um pesquisador, né, norte-americano, ele ainda é vivo, ele se chama Jon Kabat-Zinn, ele é biólogo, na verdade, e ele tratava de pacientes com dor crônica, pesquisador da Universidade de Massachusetts. Então, ele percebia, né, ele estava com um grupo de pessoas com dor crônica, de diversos tipos de dores crônicas, que não melhoravam, né, com o uso de medicação e nenhum outro tipo de abordagem. E ele já era um praticante de meditação há muitos anos, né, ele é budista, então ele começou a ter essa percepção, assim, o que será que acontece com essas pessoas com dor crônica se de repente elas começarem a meditar, né, diariamente, o que poderia acontecer, porque ele já tinha percebido intuitivamente nele, né, que algumas coisas aconteciam a nível bioquímico, fisiológico, né, por ser da área da saúde, mas não existiam maiores pesquisas para comprovação disso. Então, ele pegou essas práticas budistas sem o viés religioso, né, e protocolou em práticas de atenção plena, ou seja, ele trouxe a base do que seria uma meditação budista sem o viés religioso, mas com as características do que acontece, né, quais são, digamos assim, as técnicas da meditação, né, para o mundo atual, né? Então, ele protocolou essas práticas como mindfulness e fez um programa que é Mindfulness Based and Stress Reduction, né, que ficou muito famoso porque ele fez as primeiras pesquisas desse programa, que durou 8 semanas, com essas pessoas com dor crônica. E essas pessoas tiveram resultados como uma maior aceitação dessa dor crônica, no sentido de sentirem menos incomodadas com a dor, e algumas outras pessoas diminuíram a dor, né? Então, ou seja, algumas coisas aconteceram aí sem o uso de medicação para essas pessoas que já estavam ali sem nenhuma melhora. E a partir de então, isso foi em 79, né? Então, já tem aí mais ou menos uns 30 anos, na verdade mais até, né? E aí, depois disso, vieram várias pesquisas, né? E concluindo cada vez mais os benefícios dessas práticas. Então, agora entrando um pouquinho, né, dos benefícios, o que acontece com essas práticas contemplativas, meditativas, né? Por ressonância magnética, né, eles viram meditadores de muito tempo, né, colocaram todo aquele aparelho, né, e fizeram a ressonância magnética e verificaram que o cérebro é capaz de modificar, né, as partes cerebrais, que é chamado de neuroplasticidade. Então, por exemplo, pessoas que meditam há mais tempo, o córtex pré-frontal, ele aumenta de tamanho, a ínsula, né, que é responsável também por consciência corporal, ela fica mais ativada, a parte de reatividade também diminui um pouquinho, enfim, várias coisas acontecem assim a nível cerebral, né, em termos físicos mesmo, de aumento de tamanho e de ativação ou inativação, né, para que a gente mude o nosso comportamento e mude um pouquinho também a forma que a gente lida no dia a dia, né? Isso acaba atuando um pouco no nosso bem-estar geral. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, ele é responsável por foco, por planejamento, por também atitudes, né? E você, de repente, tomar uma decisão, né? Então, ele fica com mais clareza, né? Então, realmente, pessoas que meditam, elas têm um pouco mais de foco, mais habilidade de tomada de decisões, e a parte da reatividade
né, ela diminui um pouco, que é essa parte mesmo de repente, se acontecer algo que te deixa com raiva, por exemplo, você responde rapidamente de forma raivosa, ou o estresse mesmo, que querendo ou não, também é uma reatividade. Então, isso tudo também existe um benefício, né, no sentido de que a reatividade ela é diminuída. Né? Então, essa metacognição, que é essa parte, né, responsável pelo córtex pré-frontal, ela fica mais ativada, que é a consciência das nossas atitudes, né? Como se a consciência das nossas atitudes fosse mais aflorada, digamos assim. Né? Então, isso para depressão e para estresse, para síndrome do pânico, é muito interessante, porque quando a gente percebe, né, 50% do tempo, segundo pesquisas, as pessoas não estão no momento presente. Então, a maioria das pessoas, né, 50% do tempo não estão no momento presente. Então, se elas não estão no momento presente, elas estão aonde? Ou pensando no passado, né, em alguma questão que aconteceu, revivendo o passado, melancolia, ou elas estão no futuro, né, com uma certa preocupação, ansiedade, mas elas não estão totalmente conscientes, vivendo o que está acontecendo aqui agora. E aí, quando a gente pensa em depressão, e quando a gente pensa em estresse, quando a gente pensa em ansiedade, a gente percebe que, na maior parte das vezes, as pessoas estão nesses dois polos, né, de ou futuro e passado, e não estão imersas no momento presente. Então, as práticas de mindfulness, elas nos dão uma habilidade maior, quando a gente vai fazendo dia a dia, de até mesmo fora das práticas, no nosso dia a dia, estar mais imerso no momento presente, estar mais presente mesmo no que está acontecendo na vida, né? E as práticas, uma vantagem que é interessante é o tempo pequeno das práticas. As práticas são de 10 a 20 minutos. E de 10 a 20 minutos diariamente foi suficiente para ter esses resultados aí que eu falei em 2 meses. É claro que quanto mais tempo, né, o praticante vai fazendo ali, vai dando mais resultado, mais 2 meses, ou seja, né, 8 semanas aí já é um resultado realmente significativo nessa habilidade da pessoa conseguir ficar mais presente nas tarefas do dia a dia e não ficar tanto ali no futuro com as questões e não tanto no passado também, revivendo, que traz bastante a questão da depressão. Bom, então, um pouco dessa definição, né, do que seria o mindfulness, ele é laico, ele não tem um viés religioso, então qualquer pessoa pode praticar, né, e são práticas de 10 a 20 minutos, onde a gente coloca intencionalmente, né, toda a atenção no momento presente, utilizando uma âncora. Então, tudo isso veio da origem do budismo, né, veio dessas origens, dessas práticas budistas, por meio desse pesquisador, que é o Jon Kabat-Zinn, que hoje já tem comprovadamente várias pesquisas acerca dessa metodologia, né, que a gente chama de mindfulness. Bom, por enquanto, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Tícia, não apareceu nenhuma pergunta no chat ainda não. Então, se quiser continuar, ou se alguém quiser aproveitar, né, o momento para perguntar alguma coisa, mas por mim pode ir continuando enquanto eu vou mandando. Ok. Então. Uma outra coisa também, o outro benefício é a questão da memória, né? Tem uma região cerebral que chama hipocampo. Então, se a gente vai praticando, né, a presença, né, sem maiores julgamentos ali na hora. E por que eu falo maiores julgamentos? Porque, como eu falei, a gente não para de pensar em um minuto, né? A gente tem mais ou menos em torno de 70 mil pensamentos por dia. Então, assim, se você parar 10 minutos, colocar intencionalmente, né, a sua atenção na sua respiração, vai
vai ter pensamentos, né? A ideia não é esvaziar a mente, a ideia não é não pensar em nada, mas a ideia é justamente não se apegar ao que vem. Então, se você está ali 10 minutos, você separou aquele tempo para fazer a sua prática, né? Você coloca intencionalmente a sua atenção na sua respiração. E aí, se você percebe um certo pensamento, você volta com gentileza para essa respiração, né? E aí vai vir outro, você volta. Porque quando a gente percebe a natureza dos pensamentos, né? Um pensamento vai gerando outro e outro e outro, e você embarca nas histórias, né? Então, você embarca em várias histórias de vários pensamentos por meio da mente. E aí isso, de vez em quando, tira você do presente. Então, se de repente você apenas observou o primeiro pensamento, né, com atenção, sem julgamento, porque essa questão do não julgamento, ela é fundamental, porque se você pensou em alguma coisa e teve um julgamento, você formulou um outro pensamento em relação a esse primeiro. Né? E aí você está preso ali, querendo ou não, ainda nesse emaranhado de pensamentos e julgamentos que não traz essa consciência maior, né? Então, o mindfulness seria até mesmo a percepção e entendimento do seu próprio julgamento, se ele vier. Né? Então, vem um pensamento, de repente você viu até que você julgou alguma coisa, voltou. Aí vem outro, você viu, voltou. Então, esse é o exercício de ir e vir, colocando intencionalmente a sua atenção na sua âncora, que no caso, por exemplo, a prática mais usual, o carro-chefe, digamos assim, do mindfulness é a prática sentado, prestando atenção na respiração. Então, por exemplo, uma outra coisa interessante, não precisa de música, são coisas que as pessoas falam, será que tem que ter uma música relaxante? Ou então tem que ter um incenso? Ou então eu tenho que sentar de forma, aquela postura de lótus, né? Que é aquela postura bem famosa, né? Dos yogis. Mas não, a única coisa realmente fundamental é você estar com a postura completamente alinhada, né? E também aqui o queixo sem estar para cima, sem estar para baixo, sentado, e os dois pés podem estar no chão, as mãos sobre a sua perna, né? Sobre sua perna, e aí fechando os olhos. Então, ou seja, você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode fazer isso dentro de um avião, você pode fazer isso ao viajar, você não precisa de uma cadeira específica, ou de um local específico, ou de uma música, ou de um ambiente específico para que você pratique. Esse é um das coisas legais, assim, né? Um dos benefícios também, das vantagens, digamos, na verdade, né? De praticar o mindfulness, que só precisa do seu corpo, na verdade, né? Das questões, assim, em relação a essa questão do pensamento, né? Eu vou entrar um pouquinho, Bel, sobre essa questão do Setembro Amarelo e depressão, tá? Porque como é Setembro Amarelo e depressão, eu vou focar um pouco mais em depressão. Bom, existe uma teoria da primeira e da segunda flecha, que é muito fácil de entender, né? Essa teoria ela vem do budismo, ela é muito explicada, inclusive, em livros de neurociência. Tem um livro que é muito legal, que chama O Cérebro de Buda, que ele é neurociência aplicada total, assim, na questão de estresse, de depressão, inclusive também nas práticas meditativas, né? Então, eles falam o seguinte, a primeira flecha é a primeira emoção, ou de repente um pensamento que te atinge. E essa primeira flecha, a gente não tem muito controle, né? Então, por exemplo, se alguém fez algo com você e de repente você sentiu uma raiva, ou você sentiu uma tristeza, ou você pensou em alguma coisa, né? Então, ou seja, essa é a primeira flecha, é quando você reage às coisas que te acontecem. Então, segundo até mesmo a neurociência, a gente não tem tanta controle disso, sabe? Mas nós temos um controle dessa segunda flecha. O que seria essa segunda flecha? Seria o que você produz de pensamentos e de sentimentos acerca dessa primeira que te atingiu.
E quando a gente percebe, a segunda flecha, ela dura muito mais tempo, né? Ela às vezes, quando a gente sente alguma coisa que, por segundos, né? Tem uma psicóloga que chama Lynn Rossi, que é uma das pessoas que eu me formei com ela fez estudos e verificou que uma emoção dura, na verdade, 90 segundos. Uma emoção. Então, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade que te acomete dura em torno de 90 segundos. O que faz ela prolongar é justamente o que você produz de pensamento e sentimento acerca do como ela veio. Então, aí é que está o nosso controle. Aí é que está como que as pessoas reagem ao que ocorre na vida delas, digamos assim, como que elas reagem aos dilemas e aos problemas que elas têm ao longo da vida, né? Então, essa segunda flecha, se vocês perceberem, elas não têm a ver com o momento presente. Porque se acontece uma coisa com você e você sentiu, por exemplo, uma raiva, uma tristeza diante daquele fato, e você, por meio de seu pensamento e por meio de sua emoção, prolongou aquilo, existem prolongações de dias, de semanas e de anos em relação a um acontecimento, né, a um episódio que, de repente, gerou alguma coisa em você. Então, esse prolongamento, ele não tem a ver com o momento presente, ou seja, passou, aquilo não está acontecendo naquele exato minuto. E como a gente tem uma habilidade mental de identificar perigos, né? A gente tem, segundo neurocientistas, tá, gente? Segundo neurocientistas, a gente tem uma tendência a negativismo em termos de pensamentos, a se apegar mais ao negativo. E aí tem um neurocientista que fala uma coisa bem interessante. Se no seu dia, tá, acontecem 10 coisas legais e acontece uma coisa que não foi boa, você vai focar nessa que não foi boa, você vai lembrar dessa no dia seguinte, né? Então, assim, é um pouco da natureza humana a gente focar um pouco mais no negativo como uma forma de sobrevivência. Na verdade, isso era uma forma de sobrevivência, né? Então, de repente, esse negativo vai estar indo contra a nossa sobrevivência. Então, a gente tem que tomar alguma atitude para sair desse negativo. E aí a gente foca no negativo para tentar solucionar o negativo. Só que muitas vezes a gente soluciona o negativo overthinking, pensando demais nele, o que nunca gera uma coisa muito positiva, né? Porque o pensamento gera emoções. Então aí você vai cultivando cada vez mais aquela emoção, né, da angústia ou da ansiedade ou da melancolia, e isso vai criando vias neurais em você, né, que vai cada vez mais fortalecendo aquilo, e aí sim pode acontecer uma depressão, por exemplo, né, porque depressão ela não acontece de um dia para o outro, ela realmente é um processo que vai acontecendo a nível mental, a ponto de depois começar a diminuir os neurotransmissores, e aí a gente sabe, né, que o processo de depressão é essa diminuição de neurotransmissores que vem também, pode ser genético, claro, a gente sabe que pode ser genético, mas a gente sabe que é muito comportamental também, principalmente atualmente a forma que a pessoa lida mais ou menos com essa segunda flecha, digamos, né? A gente pode perceber, e inclusive porque existem pesquisas falando, né, do tanto que pessoas que estavam com depressão melhoraram com essas práticas, justamente porque elas cultivaram a habilidade, né, de que se elas sentiram um sentimento que colocassem elas para baixo, elas, né, percebiam aquilo, elas sentiam aquilo, mas elas deixavam passar, porque passa. Então, assim, a neurociência já conseguiu entender que as emoções passam, todas, né? Duram mais ou menos 90 segundos, e o que a gente produz em relação às primeiras emoções é o que vai instalar mais ou menos um estado mental e que pode, de repente, instalar uma certa depressão. Por isso que o mindfulness seria, então, fundamental, porque ele é
exatamente essa habilidade da gente não se perder tanto no emaranhado de pensamentos de coisas que aconteceram há mais tempo, ou que aconteceram há algumas horas e que não, né, não tem mais essa relevância. E é claro que não é uma fuga dos sentimentos e pensamentos, que esse é uma outra pergunta que pode surgir, né? Mas será que eu não devo olhar para a minha angústia? Muito pelo contrário, né? A gente deve olhar para a angústia e deve acolher a angústia, tanto é que no Mindfulness a gente tem uma derivação que é a autocompaixão, que é justamente a percepção da emoção e que quando ela é difícil, o autoacolhimento dessa emoção. Então, esse autoacolhimento, né, vindo de você, dessa emoção, que também são outras práticas que a gente tem, né, que chamam práticas de autocompaixão, práticas de bondade amorosa, né, e aí a gente percebe que a gente consegue entender aquele sentimento, aquela emoção, a gente consegue acolher aquilo e foca no presente e pelo córtex pré-frontal está também mais bem elaborado e que ele também permite a tomada de decisões. É claro que se você tiver que tomar alguma decisão em relação aos sentimentos desafiadores, provavelmente você terá sabedoria para tomar decisões, mudanças de comportamentos, mudanças de vida, se for o caso. Isso é permitido também pela questão da neuroplasticidade. Então, não seria negar uma emoção ou sair sem percebê-la, né? Justamente é perceber, porém, não precisamos vibrar numa coisa por semanas, meses e anos, que geralmente não traz um efeito positivo na nossa vida, né? Porque o estresse realmente o estresse, inclusive, segundo pesquisas, né, isso gera estresse. Então, o estresse, segundo pesquisas, ele atrapalha o foco, ele atrapalha até a memória, né? Quem já sabe dessa questão que quando a gente está com mais estresse, a gente concentra menos, né, tem menos memória. E é claro que a gente também tem o quê? Uma piora nessa sabedoria de tomada de decisões. Né? Quando a gente se acalma, é que a gente consegue perceber mais o todo, né? Que a gente começa a, de repente, tomar melhores decisões, não no calor da emoção, né? Sempre melhor a gente deixar passar mesmo. A gente já observou isso, né? Assim, é fácil de observar isso. Então, mais uma vez, né? Essas práticas de mindfulness com atenção plena, elas podem também auxiliar nesse sentido. Eu acho que algumas pessoas perguntaram alguma coisa aí, Bel, eu não consegui ler. Tissa, a Bel fez um comentário, né, sobre aquela parte que você estava falando, né, essa retroalimentação, né, da ansiedade e do sentimento, e ela falou, né, muito interessante, porque a gente vê, né, que é muito biologia, né, fisiologicamente a gente vê essa correlação do nosso, né, estado mental e fisicamente, né, o famoso psicossomático, né, tem uma influência muito grande. E o Luiz Felipe, ele fez uma pergunta, né, qual que seria o ambiente mais adequado para praticar? É porque acho que o Luiz chegou um pouquinho, né, depois, você já tinha comentado, se você puder repetir, né, claro, essas recomendações, por favor. Claro. Então, o mindfulness, ele não precisa de um ambiente específico, no sentido assim, não precisa de um tom de luz, ou de uma música, ou de um incenso, ou de você estar numa postura, né, de lótus. Mas é claro que, assim, se você conseguir alguma, né, algum local da sua casa que você não vai ser interrompido de preferência, né? Então, de repente, no seu quarto, em cima de uma almofada, você pode sentar, ou então você pode ficar na cadeira mesmo. A única questão é que a coluna tem que ser bem alinhada, junto também com a parte, né, da cabeça, então tem que estar completamente alinhado. E isso porque, gente, tem até aspectos também biológicos disso, Bel. A coluna completamente alinhada, né, e alinhada com o rosto, faz com que a gente tenha mais atenção. Olha que interessante. Aí depois vocês fazem
o teste, né, de estudar com a coluna completamente assim e de estudar completamente alinhado, percebem o que vai fazer vocês prestarem mais atenção. Mas, enfim, então, na verdade, qualquer local de preferência que você tenha, né, alguma privacidade, fazer, de repente, né, sentado esperando um médico, fecha o olho, num avião, em algum lugar, assim, né, poucos minutos, você pode fazer sempre, né, porque é só a sua respiração que você precisa, atenção à respiração. Aí a Kate, ela perguntou, né, se então o Mindfulness então, é uma ferramenta a ser usada quando estamos em um ciclo de retroalimentação das emoções ou pode ser usado como uma prática diária? É isso, Kate, é uma prática diária, na verdade, né, para a gente ter essa atenção plena e justamente saber controlar essas situações que nos levariam, né, a essa ansiedade aí que a gente vai só alimentando o monstro, né, ao invés de, ok, faz parte, né, de ter pensamentos e sentimentos tristes, mas que a gente não dê, né, essa importância, né, negar, como a Tissa falou, né, é saber, né, lidar com essa situação sem ter essa reação exacerbada que muitas vezes a gente tem e acaba levando a essas consequências. Desculpem, Tissa, estou respondendo por você, mas se você quiser complementar. É isso, é bem isso. Talvez seja importante também falar aqui, Bel, como a gente está abordando bastante a depressão, se a pessoa tiver numa depressão muito forte, né, numa crise de depressão muito acentuada, o ideal seria ela fazer isso, né, com um terapeuta, e também existem cursos que são voltados para pessoas com depressão, cursos de mindfulness voltados para pessoas que estão na crise mesmo. Por quê? Porque, veja bem, se uma pessoa está numa crise bem forte de depressão, e se a gente sabe que na prática ocorrem pensamentos, ela vai se deparar com pensamentos muito difíceis, e às vezes até a gente criar essa habilidade que eu falei aqui, a gente não cria com uma prática ou com duas, a gente cria com o tempo. Então, de repente, essa pessoa que está realmente numa crise exacerbada, ela precisa, né, de um grupo de pessoas que é um mindfulness voltado para a depressão, que é um curso que chama MBCT, né, existem pessoas formadas nisso, ela pode procurar, né, e esse outro mindfulness, que é o MBSR, né, que é o para Stress Reduction, ele previne, digamos assim, né, uma depressão. Então, assim, seria mais ou menos pessoas que ou que estão com depressão leve ou que não estão muito satisfeitas com a vida, mas não está naquela crise forte de depressão. Acho importante falar isso aqui. Isso, excelente. Excelente, Tissa. Ok. Bom, então eu sugiro que a gente faça uma prática, então, né? Porque falar de mindfulness é bom, mas entender na prática e sentir o que pode ser e as perguntas que virão, eu acho que é fundamental, né? Então, a gente vai fazer uma prática de 10 minutos, tá? Essa prática de 10 minutos é a prática mais usual do mindfulness, que é com a atenção plena na respiração. Então, como eu falei, eu vou até repetir algumas questões aqui, vocês podem estar sentados na cadeira, os dois pés no chão normal, as duas mãos sob o colo, tá? Os olhos fechados, mas o que é muito importante é a coluna bastante alinhada. E aí, eu vou conduzir vocês nessa prática e colocando a atenção, né, com intenção nessa respiração. Então, percebendo tudo dessa respiração. O pulmão abrindo, de repente esse abdômen que expande, né, a barriga que depois contrai. Então, são todas essas percepções da respiração que está acontecendo em você. Naturalmente, vai ter um pensamento, vai ter outro, normal, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar essa atenção novamente na respiração, evitando julgar esse pensamento, evitando ter essas segundas flechas desses pensamentos, né? Então, simplesmente cultivando essa presença. Tudo bem, pessoal? Podemos começar, então?
Então, Acho que eu já estava até aqui já de olho fechado, começando a tentar concentrar. Pode conduzir, Tissa, por favor. tá. Eu acho que a Kate queria falar alguma coisa, não sei, ela desativou o microfone. Não, era só que podemos. Tá bom, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Então, fechando os olhos, buscando essa postura bem ereta. E, primeiramente, façam 2 a 3 inspirações e expirações bem profundas. E perceba seu corpo depois dessas inspirações. E perceba todo o seu corpo aqui agora, percebendo o contato da sua roupa com o corpo, percebendo o contato do seu corpo com a cadeira, percebendo a temperatura do ambiente em contato com seu corpo. Apenas alguns segundos percebendo como está seu corpo nesse momento. De repente, sensações de cansaço, de sono ou de disposição. Apenas perceba. Então, agora, façam micro ajustes com a sua coluna, ainda ereta, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, só para vocês acharem um ponto de equilíbrio onde você consegue estar atento e relaxado ao mesmo tempo. Perceba que existe uma certa sabedoria do seu corpo em escolher um ponto de maior equilíbrio quando você faz esses micromovimentos. Então, coloque agora toda a sua atenção, a sua intenção em estar presente. Presente aqui agora, sentindo a sua respiração. Percebendo o ar entrando nos seus pulmões, sentindo o tórax se expandindo, movimento abdominal. E o ar saindo. Então, tudo que você pode escolher nesse momento é apenas ser, estar aqui agora. Apenas prestando atenção nessa respiração, sendo a sua respiração agora.
Você não precisa respirar diferente, mais lento e nem mais rápido. Simplesmente deixa a respiração natural, vinda do seu corpo, na sabedoria do seu corpo. Caso haja pensamentos, você simplesmente percebe o pensamento e retorna, colocando a intenção na sua respiração, atenção na sua respiração. Então você pode perceber como é observar os pensamentos, mas não apegar a nenhum deles. Apenas retorne atenção à respiração. E se você quiser, você pode falar as frases inspirando, eu estou atento, expirando, eu estou presente. A cada inspiração e expiração, mentalmente, inspirando, eu estou atento, expirando, eu estou presente.
Então, vocês podem mexendo os dedos das mãos e dos pés. E fazendo qualquer movimento com o corpo, se necessário, de repente alongar, mudar um pouquinho a postura. Então, essa é uma prática, vocês fizeram uma prática de 10 minutos, com essa atenção plena na respiração, percebendo como que é, né? O que surge, se vieram pensamentos, a natureza desses pensamentos, se foi difícil, de repente, retornar, colocar essa atenção na respiração. Eu gostaria de saber um pouquinho como que foi a experiência para vocês, se foi difícil de alguma forma, como que vocês experienciaram isso e se tem alguma dúvida também, né? Uma prática que dá para vocês fazerem em casa depois. Então, deixem aberto aí, quem quiser contar um pouquinho da experiência e dúvidas. Então, no início eu achei difícil tentar focar na respiração, porque, igual você falou, vem aquele turbilhão de pensamentos, né, Tissa? Mas você começa a focar na respiração, inspiração, expiração, e assim, é muito legal, agora você falou, sente a roupa tocando seu corpo, a temperatura ambiente, você começa, né, a ter esse foco no presente mesmo, né? Assim, claro que precisa de muito mais prática, né? Tem que se tornar um hábito, né? Essa prática aí dessa meditação diária. Mas, assim, sinceramente, não sei se foram 10 minutos, mas o tempo que eu consegui, né, me concentrar aqui foi ótimo para mim. Eu espero, né, tentar criar esse hábito, né, incorporando. Claro que eu não vou poder ficar em frente ao computador, porque como eu estou como coordenadora, volta e meia tinha alguém pedindo para entrar, aí eu perdia, né, um pouco o foco, mas igual você falou, não precisa estar numa posição diferente, lugar diferente, né, só tirando esse tempo para você num horário mais calmo, né, acho que é super viável de fazer. Acho que cada um vai ter que achar o seu melhor horário, o seu melhor local, né? Ou no início da manhã, no final do dia, na hora do almoço, né? E aí tem comentários aqui e perguntas que acho que vou deixar o pessoal compartilhar também, sem monopolizar, ainda por cima que você tem que sair daqui a pouco, né? A Cleia falou que maravilha, quer mais, que é difícil começar, e qual que é a diferença se existir em relação à meditação, né? Tá. Acho que é uma técnica que envolve, mas vai lá, Tissa. Vou falar, parece que a Zélia está com o microfone ativado. Você gostaria de Sim. falar, Zélia? Aham. Pode falar, querida. Eu tenho um comentário e depois uma pergunta também, que talvez você já tenha respondido, mas como eu cheguei atrasado, peço desculpas, né? Felizmente cheguei para a prática, mas posso ter perdido. Uma coisa assim que eu achei também assim que é um exercício, né? Eu vi claramente que é um exercício, porque a gente vai embora e você traz de volta, vai embora e você traz de volta, né? É um exercício mesmo de estar trazendo a concentração, né? Para o seu corpo, né? Eu acho que isso, igual o Bel falou, eu acho que isso ajuda. O fato de você falar assim, deixa eu sentir alguma coisa, assim, o ambiente, o ar, o vestido, a roupa tocando, ela traz para você, né? Porque aí você concentra. E eu achei interessante isso, que toda hora eu tenho que buscar. O pensamento vai, aí passa assim, uma pessoa fala, lá fora o pensamento vai, eu tenho que trazer. Eu acho que é esse exercício mesmo que é bem interessante para a gente poder estar forçando a concentração, né? Uma observação é que assim, começou a me dar sono. Eu comecei assim, a abrir a boca, não sei como é que a gente foge disso, inclusive na meditação, é um fato, porque como você relaxa e você foca, né? Me veio assim um sono, que eu acho que deve ter alguma técnica para a gente poder fugir dela, né? Assim, porque
eu acho que eu sou capaz hoje de dormir sentada. Eu acho que realmente não teria assim, muita dificuldade disso, não. Mas, então, só esse, né? Achei muito legal. E tem uma pergunta que talvez você já tenha respondido, mas eu vou fazer, porque é o seguinte, a gente, hoje, né, a gente tem muito, assim, tipo, tutoriais, aplicativos na internet. E eu não sei se eles são confiáveis, entendeu? Assim, tem vários, eu não sei, talvez um mais que o outro, que faz tipo um direcionamento nesse sentido, né? Eu não sei se você já falou sobre eles, eu queria saber a sua opinião. Tá. Eu vou comentar algumas coisas, principalmente sobre o sono primeiro. Olha que interessante, né? A gente tem um sistema simpático e parasimpático. O simpático é aquele de mais reatividade, geralmente a pressão aumenta um pouco, é onde a gente está com mais estresse. E o parasimpático quando ele é ativado, ele pode dar um pouco de sono, abaixa a pressão, traz mais calma. E aí a meditação, ela ativa um pouco mais o sistema parasimpático. Então, se de repente a pessoa está cansada, né? Se a pessoa está com muita atividade no dia a dia, pode ser que ela tenha um relaxamento mesmo, de repente um pouco de sono, né? Diante dessa necessidade corporal, né? Então, eu acho que é interessante até mesmo a percepção dessa consciência corporal, né? Então, assim, será que existe um excesso de cansaço aí no seu corpo, né? Numa hora dessas, 19 horas, né? Como que tá isso, né? Então, assim, traz consciência em todos os sentidos, sabe? Em todos os sentidos. Então, assim, vale essa avaliação aí, né? De como que tá isso e também fazer essa prática num outro momento para ver se também surge isso, né? De repente, ao fim do dia também. Sobre o aplicativo, Zélia, existem vários aplicativos, isso é fato, a maioria é confiável, e é legal, sim, porém eu sugiro que você participe de grupos e de cursos que acontecem, né, onde você consegue interagir com as pessoas, inclusive levar essas dúvidas, como você está me perguntando agora, porque fica mais rico, né? Você é ouvida, é compartilhada a sua dúvida, o outro também fala a percepção, e existe um crescimento maior, um entendimento maior, né? Quando é feito com um instrutor que está te assistindo, que está ali, de repente, te acompanhando, né? O aplicativo não existe essa individualidade, né? De repente, você está ali fazendo uma respiração forçada, que o aplicativo não falou que era uma respiração natural, e você está ali fazendo várias vezes, né? Então, ou seja, a questão é só essa, os aplicativos são confiáveis, porém, para você ter uma assistência melhor, assim, inclusive de troca de ideias sobre isso, é interessante participar de cursos que tem no Brasil inteiro, cursos de mindfulness, né? Disso, desculpa, Zélia. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, de cursos que você recomendaria, livros, né, para quem quisesse aprofundar mais no assunto. Eu sei que seu horário, né, tá apertado e já passou das 7, mas se você quiser me passar depois as suas sugestões, e aí eu compartilho com o pessoal, né? Tá, claro. Tem vários livros que chamam Mindfulness ou Atenção Plena, do Jon Kabat-Zinn, né? São livros bem legais, eu super sugiro, acho que é super legal. Tem um que chama Atenção Plena, né? Que é super simples e dá esse entendimento. E cursos, tem quem quiser, né? Eu faço parte do Instituto Mindfulness e Companhia, então o site é imecia.com.br, né? Então www.imecia.com.br. Lá tem vários cursos e tem outros cursos também, né? De outros locais que vocês podem achar. Agora na pandemia muita gente está fazendo pelo Zoom, e que dá muito certo também, mas depois que tudo isso passar, acho que vai ter muitos grupos presenciais, né? Em Belo Horizonte, pelo menos a gente faz muitos grupos presenciais.
E a última pergunta de uma pessoa em relação à diferença da meditação e mindfulness, que é uma pergunta bem legal também, é porque a gente pode colocar, assim, meditação, se a gente fosse colocar meditação, né, num círculo, meditação é algo completamente, assim, vasto, tem vários tipos de meditações, né, meditações do hinduísmo, do budismo, com devoção, meditações com músicas, sem músicas, então é uma gama extensa e geralmente a meditação ela é vinculada, né, a alguma religião ou espiritualidade. E o mindfulness, né, ele pegou só geralmente realmente a técnica, digamos assim, dessas principais meditações, e ele se despiu, né, dessa questão religiosa e dessas devoções e músicas. Então essa que seria a diferença. Então eles se encontram, né, tipo numa interseção, né, tá ali muitas coisas parecidas das meditações vastas, que são várias, e muitas coisas também do mindfulness se encontram em algum momento ali também. Tá bom? Excelente, Tissa. Muitíssimo obrigada, né? Não quero te prender mais, né? Porque acho que se deixar, a gente continua aqui te perguntando, né? Querendo saber mais. Desculpa. Então, depois, né, acho que eu já anotei aqui o site do Instituto, né, onde tem a programação dos cursos, né, os livros eu posso procurar também pelo autor, né, pelo John. Se quiser, eu posso te enviar pelo WhatsApp, Bel. Tá. Não sei se você tem o contato dessas pessoas daqui, né, mas eu posso te enviar tudo pelo WhatsApp. A grande maioria eu tenho, né, e a gente disponibiliza no site da escola, se for necessário. Ótimo. Hoje, com as redes sociais, né, tudo é fácil também, né, de atingir todo mundo. Né? Com certeza, com certeza. Bel, muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada, querida, é um prazer poder falar sobre isso, eu acho isso super importante. E o tanto que é legal a gente perceber na gente as diferenças, sabe? Como que a gente vai reagindo diferente, né? Com menos reatividade, com mais entendimento, é muito legal, é algo que acontece mesmo e que vale a pena a gente experimentar para a gente poder usufruir de uma vida mais presente, né? Mais Excelente. satisfação. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Tissa. Beijão para você. Obrigada, Bel. Beijos a todos, né? Muito obrigada pela presença. Depois eu repasso as informações, né, que a Tissa me passar. E, né, todo mundo aí, né, praticando, né, o mindfulness, que acho que vai ser excelente mesmo. Já foi, né, essa primeira experiência minha, né, foi ótimo. Então, é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.